Eu ainda era muito jovem quando acompanhei a elaboração do plano de governo do Dr. Henrique Santino em 1986. O Faleiros era o responsável pela coordenação da área de saúde. E, na minha opinião, o Santino, por ser médico e ter uma visão humanista muito aguçada, ser um idealista, talvez tenha sido o governador que mais tenha se preocupado com a saúde ao longo do tempo. Dele veio, e do Faleiros, as iniciativas de construção do mundo, de toda a rede de hospitais regionais, os CAIs, os CIAMs, entre muitas outras iniciativas. Depois, como ministro da Saúde, a criação do Programa Saúde da Família, ainda como governador, a instalação do SUS, como Faleiros à frente, e também os primeiros movimentos para a criação dos agentes comunitários de saúde. No tempo em que o doutor Arlindo Girardi, secretário de saúde da pequena cidade de Mambaí, trazia para Goiás essa experiência. Lá no Ceará, o Tasso Gerenciário começava também, e depois isso foi se proliferando pelo país afora. Na inauguração do Hugo, o Santino não compareceu. Nós viemos aqui com a presença de Faleiros, o Faleiros representou o governador. Ele não veio porque naquela época havia muitas greves e ele acabou ficando constrangido, embora soubesse da magnitude do hospital que ele acabava de inaugurar e entregar à população. Eu já contei essa história, mas vou repetir aqui para os que não a conhecem. Quando ele faleceu, nós pedimos ao Dom Antônio, que era arcebispo metropolitano de Goiânia, ainda era arcebispo em atividade, para celebrar a missa de sétimo dia na catedral. E durante a pequena, breve homilia do Dom Antônio, ele disse o seguinte: há 7 dias, quando o Santino chegou para o céu, São Pedro perguntou o nome dele, de onde ele vinha, e ele disse: olha, meu nome é Henrique Antônio Santino, sou de Goiás. Ele disse: foi só que construiu o Hugo? Ele falou: foi. Você pode entrar, não precisa falar mais. Então, eu faço essa lembrança aqui apenas para que todos nós, envolvidos nessa missão de transformar o Hugo num hospital de excelência, consideremos o idealismo de anos passados e a importância e a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Basta dar uma olhada no que está acontecendo aqui para ver que já valeu a pena a coragem para mudar. E as pessoas geralmente são conservadoras quando se fala em mudança, mas é preciso ter coragem, é preciso ter determinação, é preciso enxergar lá na frente, capacidade de convencimento e de liderança. Por isso que governar não é para poucos, não é para muitos, aliás. O professor Mignon é um expert em gestão pública, 3 vezes prefeito aqui. Sabe o quanto ele teve que dizer não e sim, e quanto ele teve que tomar decisões nas horas certas. Se não fosse tão complexo o ato da liderança da administração pública, todo mundo poderia assumir funções relevantes na administração. Mas se o processo é seletivo, porque realmente liderar, governar, gerir, implica em tomadas de decisões que mudam para pior ou para melhorar a vida das pessoas. Ou, muitas vezes, pela omissão que mata e que não muda nada e que mantém o status quo e as coisas como estão. Nós, ao tomarmos a decisão na campanha de abertamente defender esse modelo de gestão, que já tínhamos a experiência do CREA e do ANA, fizemos com a convicção de que mais dia, menos dia, nós demonstraríamos que está com a razão. E as pessoas começariam a perceber que essas posições de vanguarda, e coragem para mudar para melhor,
valem a pena. Eu acho, Valeiros, que nós não temos que pensar apenas em comparar o mundo, ou o HGG, ou o Materno, ou o HDT e os outros, com os melhores hospitais da rede privada. Nós não temos que nos proteger. Nós temos que trabalhar para que eles sejam os melhores. Possam fazer o melhor atendimento, prestar o melhor serviço. E o ideal, doutor Marcelo, é que a gente não tenha só uma criança para elogiar o trabalho do Rogerinho, do Hugo, mas que a gente tenha 100% dos pacientes saindo daqui com a certeza de que vale a pena acreditar num projeto que devolve cidadania, que garante cidadania, que garante saúde, que garante a vida. Eu, embora tenha recebido tantas detratações por conta dessa decisão, desde o princípio me mantive firme na convicção de que esse era o melhor caminho. Levei pedrada de todos os lados, mas mantive esta linha, esse foco, essa diretriz. E agora nós vamos ter que nos acostumar, se Deus quiser, aos elogios. Porque daqui para frente, com as colheitas, com os procedimentos novos sendo implantados, com as melhorias sendo acompanhadas pela população e pela imprensa, eu não tenho dúvida de que nós vamos, aos poucos, recebendo o reconhecimento das pessoas. E daí a nossa responsabilidade aumenta mais ainda. Porque quanto melhor, melhor as pessoas querem. Eu tenho uma preocupação muito grande com a rede de VaptVupt, que eu implantei há 14 anos. A preocupação minha é porque sempre a gente está com 99% de aprovação. Eu fico querendo saber por que ainda tem 1% que rejeita. Eu acho que nós temos que perseguir os mesmos objetivos aqui. Ao chegarmos aos 99%, vamos tentar descobrir por que ainda tem 1% que não está satisfeito. Essa tem que ser a nossa missão, atender da melhor maneira possível as pessoas que são nossos irmãos, nossos semelhantes e que sofrem. Só quando a gente vem aqui, entra numa enfermaria, numa UTI ou no posto de atendimento de emergência que a gente percebe o quanto as pessoas sofrem. E só tem uma mão para amparar os pobres. Essa é a mão do Estado. E se o Estado é eficiente, se o Estado age com diligência, com seriedade, com honestidade, com transparência, os pobres têm o atendimento que eles merecem. Se nos omitirmos em relação aos pobres, certamente nós vamos pagar isso mais adiante. E eu não quero ser omisso, não quero deixar a desejar nas nossas administrações. Principalmente nessa administração agora que é a terceira. Eu saio daqui hoje contente com o que vi, sabendo que muita coisa ainda precisa ser feita. Eu quero voltar aqui, Davi, Ciro, daqui a mais algum tempo, talvez 6 meses, para ver essas reformas todas concretizadas. Esses procedimentos modernos, como o Luiz Fernando, aqui apresentado de pesquisa, como os outros diretores apresentaram, todos implementados na gestão, na pesquisa e em todas as outras áreas. E quem vai ganhar com isso vai ser o cidadão. Eu quero escrever um artigo, agora antes do final do ano, eu aproveito que estão aqui o Zanufo, o André, toda a nossa equipe, fazendo uma análise, Valeiros, do que aconteceu com o CRE, com o ANA, com o URSO, que já são mais antigos, ao longo do tempo, os atendimentos, as economias, etc. E o que está acontecendo agora com as unidades que foram terceirizadas, que tiveram suas administrações terceirizadas. Essa comparação que foi feita, o que é que nós tivemos de economia, quantos procedimentos aumentaram, o que aconteceu na eficiência, enfim, mostrar o que está acontecendo na parte física, na parte de atendimento, escrever um artigo para que as pessoas possam perceber que nós estamos atentos e realmente promovendo mudanças. Eu escrevi um artigo agora para rebater argumentos que, por mais sérios que sejam, não estão coadunando com a realidade. Mas acho que agora é hora de um passo à frente. Escrever, começar a escrever muito, todos nós,
mostrando o que de fato está acontecendo, essa mudança que nós estamos sendo capazes de implementar conjuntamente. Eu agradeço a vocês todos pela oportunidade que vocês estão proporcionando ao povo goiano. Peço mais uma vez, foco total. Esse modelo, esse conceito não pode dar errado. Pelo contrário, as OS de Goiás precisam ser as OS mais respeitadas e de maior credibilidade no Brasil. A minha preocupação agora é resolver de vez o problema do água. Com isso, nós vamos ficar apenas com 2 pequenos hospitais que ainda precisarão passar pelo processo de seleção. Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e o Hospital de Pirinópolis. Ao concluirmos o chamamento de OS para a gestão desses hospitais, nós vamos nos preocupar apenas com os novos. 2 estão previstos. Nós já vamos construindo a obra e, concomitantemente, fazendo o chamamento, preparando tudo para as administrações que vão se iniciar. Já encerrando, eu queria lembrar de uma conversa que tive recentemente, aliás, há um ano atrás, com o governador Eduardo Campos de Pernambuco. Nossas opiniões são muito parecidas em relação a esse conceito, como também são parecidas as opiniões de outros governantes que estão sintonizados com esses tempos contemporâneos. E eu disse a ele que estava enfrentando aqui o desafio de implantar OS nos hospitais velhos. E ele disse, lá em Pernambuco, eu já implantei as OS nos hospitais que eu construí, os novos. É fácil implementar uma gestão diferente no hospital novo. Eu disse, em relação aos velhos, eu vou começar agora do interior para a capital, que é mexer em vespeiro. É muito complicado, muito delicado mexer no estudo. Eu disse, aqui em Goiás, eu vou fazer o inverso. Nós vamos começar com os maiores e depois vamos chegar até os menores. E é o que está acontecendo. Graças a uma decisão política que nós tomamos, e eu tomei respaldado pelo União, que além do presidente dos conselhos, é também o presidente do conselho político do governo e respaldado pelo Faleiro e por toda a nossa equipe. Não sei se o Faleiro já confessou aqui, mas ele, como fundador, construtor do UPA, no início do governo ano passado, ele fez um pedido. Governador, vamos fazer o chamamento nos outros hospitais e vamos deixar o UPA por último. Eu disse, mas por quê? Eu tenho certeza que eu vou conseguir resolver o problema da gestão pública. Aí eu disse, olha, embora eu não concorde, embora eu não acredite nessa possibilidade, você tem toda a liberdade, afinal de contas você construiu, você é o secretário, você certamente saberá o tamanho do problema que você enfrentará. Umas semanas depois, o Fábio disse, olha, concluí que o senhor está certo, vamos colocar o GUL, vamos fazer o chamamento e vamos mudar também a gestão do GUL. E é para comemorarmos essa mudança que está apenas se iniciando, que nós estamos todos aqui para avaliar os primeiros resultados e termos condições de dizer lá fora que valeu a pena acreditar num serviço de saúde que verdadeiramente traga dignidade às pessoas. Muito obrigado a todos.